Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora em que estiver a ver o vídeo. Fala cá deste lado, Dírio Mit, estudante do curso de Contabilidade e Auditoria. Faço este vídeo para falar sobre a norma de contabilidade e relato financeiro número 1, que tem como objetivo trazer aspectos relacionados com o processo, ou seja, com a apresentação das demonstrações financeiras. E antes de falar da norma número 1 propriamente dita, estarei cá trazendo alguns conceitos, sobretudo relacionados ao quadro conceptual à luz do Plano Geral de Contabilidade, segundo as normas internacionais de relato financeiro. Dizer que o quadro conceptual, de acordo com o PGC-NIRF, ele pode ser definido como sendo um conjunto de princípios, ou seja, princípios esses que vão ajudar-nos na interpretação da teoria geral da contabilidade. Esse mesmo quadro conceptual tem como finalidade ajudar na aplicação do Plano Geral de Contabilidade, segundo as normas internacionais de contabilidade. A outra finalidade que podemos destacar é que o quadro conceptual visa ajudar os auditores e a dizer se as demonstrações financeiras estão ou não em conformidade com o Plano Geral de Contabilidade, segundo as normas internacionais de relato financeiro. E também, como terceira finalidade do quadro conceptual, vemos que é de ajudar os utilizadores das demonstrações financeiras na interpretação das informações preparadas com base no PGC-NIRF. De referir que, apesar do quadro conceptual ser de extrema importância, em casos de conflito entre o quadro conceptual e as normas de contabilidade e relato financeiro incluídas no PGC-NIRF, caso haja conflito, nessas situações irá ou deverá prevalecer o que a norma preconiza. E, relativamente às demonstrações financeiras, podemos dizer que, ou seja, o quadro conceptual consagra como objetivos das demonstrações financeiras dar a entender ou a conhecer a posição financeira das entidades. Também constitui o objetivo das demonstrações financeiras dar a conhecer o nível de desempenho, ou seja, para nós sabermos até que ponto uma determinada entidade cresceu ou deu-se bem ou foi produtiva durante um exercício econômico, nós devemos recorrer às demonstrações financeiras da tal entidade. As demonstrações financeiras também ajudam-nos a saber quais foram as alterações na posição financeira que a entidade teve. Okay? Essas informações devem ser úteis para um conjunto alargado de utilizadores para tomarem decisões econômicas. Ou seja, as demonstrações financeiras elas têm, vamos lá, uma grande importância, pois elas ajudam aos seus usuários, aos seus utilizadores a poderem tomar decisões, ok? E também referir que existem algumas limitações dentro das, ou seja, as demonstrações financeiras elas apresentam algumas limitações. Podemos destacar o facto de estarem baseadas em acontecimentos passados, ok? Está a dizer que as demonstrações financeiras elas são
preparadas com base em acontecimentos passados. Então, esses acontecimentos passados, em parte, fazem-nos saber acerca daquilo que aconteceu dentro da empresa para provavelmente chegarmos ao atual estágio, à atual situação da entidade. Os pressupostos subjacentes à preparação das demonstrações financeiras são dois a priori, que é a base do acréscimo e a continuidade das operações. A base do acréscimo é o princípio que vai dizer que a base do acréscimo é o princípio que diz que as despesas e os rendimentos devem ser reconhecidos no período em que dizem respeito, independentemente do seu pagamento ou recebimento. Ok? Inversamente a isto, teríamos, por exemplo, a base do caixa, que pressupõe que as despesas ou os rendimentos são reconhecidos a partir do momento em que houver um pagamento ou algum recebimento. O princípio de base de acréscimo é contra isso, né? Ele diz que as despesas e os rendimentos devem ser reconhecidos no período em que dizem respeito. O que seria isso na prática? Vamos lá supor que nós estamos no mês de outubro e no mês de outubro nós decidimos fazer o pagamento do seguro anual, ou seja, este seguro cobre o mês de outubro até outubro do ano corrente e vai até outubro do próximo mês, do próximo ano, desculpe. Então, a base do acréscimo vai, com o princípio da base do acréscimo, nós vamos especializar o custo que diz respeito ao exercício em curso. Como é que nós faremos isso? Faremos isso diferindo a parte que não diz respeito a este ano. Ok? Supondo que houve um pagamento de 12.000 meticais, o que corresponde a 2.000 meticais para o ano corrente e 10.000 meticais para o próximo ano. Então, de acordo com o princípio da base do acréscimo, nós só iremos reconhecer como gasto ou despesa do ano corrente apenas os 2.000 meticais e os outros e os outros 10.000 meticais seriam despesas no outro exercício, pois cobririam os nossos ativos para o exercício do ano subsequente. E também temos continuidade das operações. Com este princípio, nós dizemos que as demonstrações financeiras são preparadas assumindo que a entidade irá continuar com as suas operações por um tempo indeterminado, ok? E caso, durante a apresentação das demonstrações financeiras, nós notemos que este pressuposto estará sendo violado, essa entidade, ok, quando eu digo estará sendo violado, estou a tentar dizer que estamos a presumir que a entidade não estará em condições de operar no próximo exercício ou nos próximos exercícios. Então, verificando essa situação, o contabilista deve, verificando essa situação e havendo possibilidade da organização ou da empresa não continuar a operar, ou seja, caso a empresa entre em um processo de dissolução ou liquidação,
esse pressuposto deverá ser alterado, o pressuposto da continuidade das operações, e deverá ser usado um outro pressuposto, que é o pressuposto na base de liquidação. E esse pressuposto, ah, de acordo com esse pressuposto, né, como é que é feita a preparação hum, das demonstrações financeiras, atendendo ou observando o princípio ah, da base de liquidação. É da seguinte forma: a apresentação da integralidade das contas a receber e a pagar no ativo corrente e no passivo corrente, independentemente das suas datas de vencimento. Ou seja, nós vamos assumir que todas as nossas contas do ativo, todas as nossas contas a receber e a pagar, independentemente do período ou do prazo em que nós tínhamos para avançar com o pagamento, nós vamos assumir que, vamos lá, esses valores serão pagos ou recebidos, ah, vamos lá, num prazo curto, não superior a 12 meses, ok? E também deve-se criar a provisão para o pagamento das indemnizações, ou seja, a, a entidade deve estimar os custos que estarão associados ao despedimento dos seus trabalhadores, né? E esse valor deverá estar apresentado nas demonstrações financeiras, no nosso balanço, ok? E também deve-se fazer reconhecimento de perdas por imparidade, ok? Dos ativos, por impostos diferidos ou outros custos diferidos. Então, vai-se assumir ali que houve uma perda. Relativamente às características das demonstrações financeiras, podemos destacar quatro principais características qualitativas que as demonstrações financeiras devem conter. A primeira característica tem a ver com a compreensibilidade, né? Que é a qualidade que a informação tem de poder ser compreensível, né? Depois temos a relevância. A relevância é a qualidade que a informação, que as demonstrações financeiras devem conter para poder um, auxiliar ou poder conter, dar alguma informação que possa ajudar aos seus utilizadores a poderem tomar uh, alguma decisão. Temos também a fiabilidade, que tem a ver com o facto das demonstrações financeiras poderem ser fiáveis ou verdadeiras, fidedignas, devem refletir a realidade de uma entidade, ou seja, tendo as demonstrações financeiras com estas três características, podemos dizer que elas vão refletir aquilo que a entidade é de fato. E, por fim, temos a quarta característica, que é a comparabilidade. Então, esta característica é ela que vai nos permitir a possibilidade de comparar as nossas demonstrações financeiras com as das demais entidades que se encontram no mesmo setor ou não. E relativamente ao conjunto completo das demonstrações financeiras, podemos dizer que
as demonstrações financeiras, para que sejam consideradas ou tidas como completas, elas devem conter o balanço, né? O balanço que é o documento que nos mostra acerca da posição financeira das entidades. Temos a demonstração dos resultados, que vai nos mostrar vai nos mostrar o desempenho da entidade, né? Quando falamos de demonstrações financeiras, em outras palavras, estamos a falar do mapa que contém, que faz-nos saber o que é que contribuiu para que a empresa chegasse a um determinado lucro ou prejuízo. Também temos demonstração dos fluxos de caixa, né? Que vai nos mostrar a capacidade da empresa em termos em gerar caixa e seus componentes. E também temos um outro mapa designado demonstração das variações do capital próprio. Então, este mapa ele vai nos mostrar como é que o capital da entidade foi variando de exercício para exercício. Ou seja, com este mapa nós podemos ter a capacidade de, uh, saber ao certo o que é que houve com o nosso capital próprio durante um determinado exercício econômico. E temos as notas explicativas que vão ser mais ou menos os detalhes, vai ser mais ou menos os detalhes ou a explicação para chegarmos a qualquer um dos valores contidos nos mapas citados acima. Relativamente ao reconhecimento dos elementos das demonstrações financeiras, dizer que é importante que se reconheça, faça-se o reconhecimento dos ativos, que dizer que o ativo é reconhecido no balanço quando for provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a entidade. Okay? E o ativo tem um valor que pode ser mensurado com fiabilidade. E, em relação ao passivo, né, um passivo deve ser reconhecido nas demonstrações financeiras quando no balanço for provável que haverá saída de recursos incorporando benefícios econômicos que resultarão na liquidação de uma obrigação presente e a quantia pela qual a liquidação terá lugar pode ser mensurada com fiabilidade. E com relação aos rendimentos, ao reconhecimento dos rendimentos, os rendimentos são reconhecidos nas demonstrações financeiras, ok? Quando tenha havido um aumento de benefícios econômicos futuros que pode ser mensurado com fiabilidade. E relativamente ao reconhecimento dos gastos, os gastos nas demonstrações financeiras são reconhecidos quando tenha havido uma redução dos benefícios econômicos futuros que podem ser mensurados com fiabilidade, ok? Resultado de uma dedução de um ativo ou aumento de um passivo. A mensuração das demonstrações financeiras pode ser feita, a mensuração das demonstrações financeiras pode ser feita através do princípio chamado custo histórico, custo corrente, valor realizável ou de liquidação e pelo valor presente. Vou me focar mais ao princípio mais usado, que é o princípio do custo histórico. O custo histórico, assim de longe, é aquele que muitas entidades usam. Por exemplo, quando
nós queremos reconhecer as nossas despesas, quando nós queremos reconhecer os custos, os gastos incorridos dentro de uma entidade, nós vamos considerar, por exemplo, as faturas, os recibos, aquilo que efetivamente a entidade teria pago para obter algum bem ou serviço, ok? E aquilo que a empresa, em parte, poderia ter recebido, né? O custo histórico é mais ou menos o princípio que uh, é usado por todas as entidades. Ok? Em outras palavras, podemos dizer que o princípio de custo histórico, ok? É o princípio, ele consiste em determinar que os bens, direitos e obrigações devem ser registrados pelo valor original pago ou recebido no momento da transação, ok? Este é o princípio mais usado. Então, todas as informações aqui trazidas, elas foram baseadas naquilo que o quadro conceptual pressupõe relativamente à apresentação das demonstrações financeiras. Mas quando nós vamos à norma de contabilidade de relato financeiro, a norma número 1, que é a norma propriamente dita, que fala sobre a apresentação das demonstrações financeiras, ela estabelece que esta norma, ok, estabelece as bases e os requisitos mínimos de apresentação, estrutura e conteúdo das demonstrações financeiras preparadas com finalidades gerais, ok? Mais uma vez, demonstrações preparadas com finalidades gerais são demonstrações financeiras preparadas tendo como base a norma 1, tendo como base o quadro conceptual, ok? E relativamente ao âmbito desta norma, esta norma okay, estabelece que as demonstrações financeiras de uma entidade devem ser preparadas e apresentadas pelo menos uma vez por ano, ok? As entidades devem apresentar as suas demonstrações financeiras, ok? Pelo menos uma vez por ano. Um aspecto não menos importante é que as demonstrações financeiras atendem ao conceito de capital, ok? Ativo líquido ou de capital próprio, ok? Entende-se que é um conjunto de recursos que a entidade de relato dispõe para prosseguir com a sua atividade. Ou seja, na lógica do conceito financeiro de capital, o balanço é um ponto de chegada, ok? Na lógica do conceito físico do capital, então, o balanço é um ponto de partida para mais de um exercício econômico, pois evidencia o conjunto de recursos físicos que a entidade detém para poder gerar benefícios econômicos futuros. De acordo com o quadro conceptual, o conceito de manutenção de capital financeiro está ligado ao fato de uma entidade de relato só verificar a obtenção de um lucro se a quantia financeira ou quantia de caixa dos ativos líquidos no fim de um período exercer a quantia financeira ou quantia de caixa, ok, dos ativos líquidos do começo deste período, depois de excluir quaisquer distribuições e contribuições dos proprietários durante o período. Ok? Conceito físico de capital. O quadro conceptual especifica que, pelo conceito de manutenção física do capital,
O lucro só é conseguido se a capacidade física produtiva da entidade no fim do período exceder a capacidade física produtiva no começo do período, ok? Depois de excluir quaisquer distribuições e contribuições dos proprietários durante o período. Com relação à estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, é importante que nas demonstrações financeiras conste o nome da entidade que relata é importante que conste o nome da entidade que relata e qualquer alteração desta informação desde o fim do período contabilístico anterior. Ok? Se as demonstrações financeiras se referirem a uma entidade individual, demonstrações financeiras individualizadas, é importante que esta informação esteja clara. Nós devemos saber para que entidade ou a que entidade estas demonstrações financeiras pertencem, se for uma entidade individual ou se tratar de um grupo de entidades. Estamos a falar neste caso de demonstrações financeiras consolidadas. É importante também que as demonstrações financeiras apresentem a data do fim do período contabilístico de relato ou o período contabilístico de relato coberto pelas demonstrações financeiras. É importante nós sabermos exatamente qual é o período a que essas demonstrações financeiras elas dizem respeito. É também importante que seja identificada a moeda de relato. Para o caso das demonstrações financeiras aqui em Moçambique, é importante que elas estejam em metical. Podemos colocar em dólar também, mas a moeda de relato é considerado o metical, ok? O dólar e qualquer outra moeda poderão constar das demonstrações financeiras como uma moeda secundária, ok? É importante também ver o grau de arredondamento usado na apresentação dos valores, ok? Temos que ser claros, as demonstrações financeiras devem ser uniformes dentro da nossa entidade. Se nós vamos colocar duas casas decimais, temos que ser constantes. Se nós vamos colocar uma, devemos ser constantes. Ok? E a outra coisa que a norma estabelece é que algumas linhas de itens adicionais podem ser apresentadas na face do balanço, quando tal apresentação for relevante. Isso deve distinguir de forma concreta o que é um ativo ou passivo corrente, o que é um ativo ou passivo não corrente. Sabemos nós que ativo ou passivo corrente é tudo aquilo que é exigível ou num período não superior a um ano. Por exemplo, quando nós falamos de contas a pagar, então estarão na categoria de passivo corrente todas as contas que a entidade deverá pagar num período não superior a 12 meses, ok? E vai figurar como não corrente, por exemplo, quando falamos de passivos, todas as obrigações que a empresa tem, mas que são exigíveis por um período superior a 12 meses. Temos, por exemplo, o caso de empréstimos obtidos a longo prazo. Vamos supor que a nossa entidade tenha empréstimos a longo prazo, empréstimos bancários a longo prazo, ok? Então,
com um prazo, vamos lá, assim de longe, de 5 anos. Então, essa dívida que a entidade tem deverá figurar nas demonstrações financeiras como um ativo não corrente, pois a sua pois são exigíveis por um período superior a 12 meses. Também é importante que haja clareza com relação à demonstração de resultados, à demonstração das variações do capital próprio e as notas explicativas também precisam ser claras. Então, temos aqui um conjunto completo de demonstrações financeiras. Só para termos aqui uma ideia, recorri às demonstrações financeiras da Ordem dos Contabilistas e Auditores Moçambicanos, OCAM. Okay? Temos aqui um balanço que mostra a posição financeira. Se nós formos a prestar atenção aqui neste balanço, temos o ativo, okay? Temos e só para constar, neste balanço temos, por exemplo, a composição do ativo, temos aqui ativo não corrente para o ano de 2022 e temos também para o ano de 2021, ok? Ativos tangíveis, aqui temos uma nota que diz que temos que, para poder perceber ao certo como é constituído este ativo tangível, ou esses ativos tangíveis, nós temos que verificar a nota número 5, ok? É a parte da nota explicativa. Então, para melhor entendermos isso, veremos nos próximos slides, ativos tangíveis. Como segundo elemento do conjunto completo das demonstrações financeiras, temos a demonstração de fluxo de caixa, okay? Que nos mostra como é que o saldo do nosso caixa estava até o dia 31 de dezembro de 2022. Okay? Temos aqui todos os detalhes, fluxo de caixa das atividades operacionais, temos fluxo de caixa das atividades de investimento e também temos o fluxo de caixa das atividades de financiamento. Ok? Por fim, temos a variação dos de caixa e equivalentes de caixa. Temos aqui todos os detalhes, documento assinado pelo bastonário da ordem, assim como pelo contabilista certificado. E também temos notas explicativas. Se nós quisermos saber, por exemplo, se nós quisermos ter alguma coisa associada às amortizações, temos que ver a nota explicativa número 5. Se nós quisermos ver alguma explicação sobre as provisões, acréscimos e diferimentos, podemos recorrer à norma 10, desculpa, à nota 10. Se nós quisermos ter algum esclarecimento associado aos juros, abates de ativos não correntes, podemos verificar a nota 2. Assim, sucessivamente. Também temos aqui a demonstração das variações do capital próprio da OCAM, onde temos vamos lá, temos mais ou menos a ilustração de como é que o capital próprio da OCAM foi variando de 2021 a 2022. Ok? Então, penso que faltou aqui o mapa da demonstração de resultados, mas podemos verificar isso na página da OCAM.
Conforme disse, temos aqui a nota explicativa, é apenas uma nota explicativa, onde temos aqui os detalhes daquilo que constituiu, daquilo que constitui os ativos, daquilo que constitui os ativos tangíveis. Então, cá temos aqui no mesmo mapa a questão associada a questão associada às amortizações, depreciações dos seus ativos tangíveis. Fiz esta breve apresentação e não fui em algum momento, desculpa, e não trouxe aqui todas as notas explicativas para garantir com que o vídeo não seja cansativo, não seja extensivo, mas havendo alguma necessidade, poderemos trazer aqui mais um vídeo onde vamos trazer de forma mais profunda os aspectos que se julgarem necessários. Não havendo mais nada, a minha apresentação termina por aqui. Obrigado.